dia bom. Eu tinha um quadro no meu canal que se chamava Caneca e Conversa. E era um quadro meu pré-histórico, assim. Foi um dos primeiros quadros que eu criei. O vídeo de hoje, ele é basicamente a volta desse quadro, chamado Caneca e Conversa, onde eu simplesmente sento aqui com vocês com uma caneca e converso. É bem auto-explicativo o nome desse quadro, né? Mas enfim, gente, fazia muito tempo que eu queria bater um papo e eu não achava um assunto que eu pudesse falar e conversar, porque eu acho que uma coisa que eu gosto muito de fazer, e principalmente eu tô aprendendo cada vez mais a fazer, é usar minhas plataformas, e principalmente aqui no canal, pra dar conselho ou pra falar coisas que eu genuinamente acho que vão agregar a vida de alguém, ou que possa ser uma coisa que agrega até a minha própria vida no futuro quando eu for ver vídeo. E aí eu tava andando pelo TikTok um dia desses. Nossa, tá muito quente. E aí eu tava andando pelo TikTok um dia desses e tava vendo um vídeo e me deparei com uma trend, que era basicamente uma trend sobre medo. E aí você colocava várias fotos de vocês, tipo, do passado e de agora, tipo, com uma frase, tipo, medo de fazer tal coisa. E aí o seu eu do passado tinha medo de outra coisa que hoje em dia você já fez e não tem mais medo de fazer. E aí eu pensei, nossa, isso dava muito um vídeo muito interessante e um vídeo que eu poderia falar muito. Porque eu sou uma pessoa que também tenho muito medo e tive muito medo a minha vida inteira. Então eu acho que o medo, ele é uma coisa assim que a gente pode falar muito sobre e que a gente pode ter um papo muito legal quando a gente começa a pensar sobre nossos medos e como eles impactam ou não a nossa vida. Esse mês de novembro ele é um mês bem pesado, porque ele é um mês de vestibular, Enem, e ele também é o mês que conscientemente começa a volta às aulas na UFPE. E as voltas às aulas e o período pra quem vai começar. Então entrou muito calouro. E eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu tive muito medo. E aí, quando eu entrei pra fazer pedagogia na UFPE, tipo, em novembro do ano passado, eu também tive muito medo. Tô no terceiro período, comecei as aulas essa semana, e eu também estou com medo. E aí eu paro pra pensar e, tipo, percebo que o medo, ele de fato é uma coisa que vai acompanhar você durante toda a sua trajetória, sua vida, não apenas da universidade, não apenas em uma coisa que você quer ou não fazer, mas como na sua vida. Tipo, vai pensar, desde que você se entende por gente, você já nasce e você já cresce com medo de algo. Ou você tem medo do bicho-papão, ou você tem medo de escuro, ou você tem medo de, sei lá, um filme de terror que você via. Aí, quando você vai crescendo, ao invés desses medos sumirem, porque o que a gente pensa quando é criança, tipo, não, quando eu for grande eu não vou ter medo de nada. E aí, você cresce, e aí você tem medo, e os seus medos começam a ficar mais pesados ainda, porque eles não são mais medos infantis, eles são medos, tipo, medo de não conseguir uma carreira, eu tenho medo de não passar na universidade que eu quero, eu tenho medo de não conseguir mudar a minha realidade, eu tenho medo de não ter uma vida boa, eu tenho medo de não ser bem sucedido no futuro, eu tenho medo de não conseguir ajudar minha mãe. São medos que de fato são incrivelmente pesados, e quando a gente vai pensar que somos pessoas muito jovens, tipo, a gente começa a entrar na universidade, a gente faz Enem, a gente faz vestibular lá, basicamente, tipo, numa faixa etária dos 18 até os 20 anos. E aí, a gente é muito jovem, a gente entra na universidade muito jovem, a gente começa a ter contato com essas coisas muito jovem. E os medos, eles meio que vão crescendo. E eu vejo o medo como uma questão muito clara de uma coisa que existe e é real e que vai acompanhar você. Você vai ter medo. E é muito normal ter medo. A pessoa que diz, eu não tenho medo de nada, é uma pessoa que, tipo, primeiro, eu acho que ela tá mentindo, ela tem medo de alguma coisa, ela só não quer dizer o que tem medo. E segundo, é uma pessoa que ela não tem ambição, porque qualquer coisa que verdadeiramente vale a pena, ela vai vir atribuída com medo. Porque você vai ter medo de não conseguir realizar tal coisa. Você vai ter medo de não conseguir que essa coisa de fato seja proveitosa. Você vai ter medo de um monte de coisas. E o medo, ele é uma questão, tipo, que querendo ou não, é inevitável que você vá experienciar na sua vida. E principalmente, quando eu paro pra pensar sobre essa fase da vida em que a gente tá, tipo, fazendo vestibular, tá fazendo o primeiro ano da universidade, a gente tá, tipo, nesses ciclos transitórios de vou fazer uma coisa que vai mudar a minha vida e a trajetória da minha vida, a gente tem muito, muito medo. E é nesse momento que, tipo, o medo, ele é extremamente pesado, sabe? Não que seja necessariamente prejudicial. Eu lembro que em 2022, quando eu fiz o Enem, eu lembro que peguei no segundo dia da prova, e era prova de exatas também, tipo, primeiro foi prova de humanas, depois prova de exatas, e eu simplesmente só lembro de ter
e chegar em casa e ter chorado, 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 chorado. E eu chorei como eu nunca chorei na minha vida até aquele momento. Eu chorei tanto. Eu bebi, eu chorei, eu ouvi tanta música. E eu pensei que eu não tinha futuro, porque eu achei que eu não era bom em nada. Eu achei que eu pensei que eu era inteligente, só que eu fiz uma prova e eu saí da prova me sentindo a pessoa mais incapaz do mundo, mais burra do mundo, porque tinham assuntos ali, tinham coisas que eu não lembro de ter visto no ensino médio, não lembro de ter visto antes do ensino médio. E aí eu percebi quanto eu tava com medo de não passar numa prova, porque eu não tive acesso à educação de uma maneira qualitativa na minha vida. Aprendi a palavra qualitativa na universidade, agora eu tô falando o tempo inteiro. E aí, quando passou essa tempestade e eu consegui nota, eu vi minha nota de corte, eu tive nota pra fazer qualquer licenciatura que eu quisesse, e eu tive nota também pra poder fazer design de moda, que é o que eu queria fazer pelo ProUni. E eu fiquei em dúvida entre fazer design de moda ou pedagogia, educação, porque eu sempre fiquei dividido entre educação, eu fiquei sempre dividido entre arte e educação. Eu sempre, teve esses dois caminhos na minha vida. Eu acho que é uma coisa que acontece muito. Eu gosto muito de educação e eu gosto muito de arte. E até aquele momento eu pensei que eu tinha que escolher um ou outro. E esse é um papo pro próximo vídeo, um vídeo que eu quero falar no futuro. E aí, quando eu entrei na universidade, eu já comecei a ter medo de, não conseguir me matricular. E aí, quando eu me matriculei, e aí eu comecei na universidade, eu lembro que na primeira semana na universidade, eu postei um dump no Instagram e eu fiz um texto sobre como eu tava me sentindo. E eu lembro que depois que eu terminei esse texto, eu chorei copiosamente. E eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu tive genuinamente medo de não conseguir me adaptar à universidade. Eu tive medo de não conseguir me manter na universidade. Porque quando eu entrei lá dentro e comecei a ver a magnitude do que me esperava, e era uma coisa que uma professora falou pra mim, que eu não sabia o que tava me esperando. E quando eu entrei, eu percebi, caramba, isso aqui de fato é outra coisa. Eu acho que eu nunca tive acesso a algo tão grande nesse nível. E aí eu chorei muito, porque quando eu cheguei em casa e tive que voltar pro mesmo lugar onde eu tava acostumado a viver minha vida inteira, e tive que presenciar uma realidade que eu estava acostumado a presenciar, de vulnerabilidade, de crime, de tudo, você simplesmente cai a ficha e você tem muito medo. E eu lembro que eu tive tanto medo que eu chorei. Eu tive uma das minhas piores crises da minha vida, onde eu só chorava e falava. E começava a sair coisa de mim que eu nem sabia que tava entalado. E eu lembro que eu desabafei tudo com minha amiga. Eu lembro de ter chorado tanto, de tanto medo que eu tava sentindo. Acho que eu nunca senti tanto medo da minha vida quanto no primeiro período da universidade. Eu senti tanto medo de não conseguir me adaptar, tanto medo de não conseguir me manter lá dentro. E as coisas aconteciam e eu ficava desesperado. E eu lembro que eu tinha uma sensação de, às vezes, que tudo dentro da universidade no primeiro período parecia me expurgar pra fora. Tudo que eu fazia parecia querer me colocar pra fora. Eu tive essa sensação, acho que hoje em dia eu enxergo como a síndrome do impostor que eu tive. Eu achei genuinamente que eu deveria sair dali. E até aquele momento eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. E agora, um ano depois, já no terceiro período, já com estágio, já, acostumado com o pique da universidade e tudo mais, eu vejo o quanto eu ainda sinto esse mesmo medo. Esse medo de não conseguir me manter, de não conseguir me formar. E quando eu me formar, eu sei que eu vou sentir medo de não conseguir fazer um mestrado, que eu quero muito fazer. E aí quando eu fizer meu mestrado, eu vou sentir medo de não conseguir emendar um doutorado, ou não conseguir fazer um doutorado, ou conseguir um concurso público, que é uma coisa que eu penso muito fazer. Eu tenho medo de não conseguir passar em um concurso público. E aí quando eu passar no concurso público, fizer o mestrado, aí eu vou ter medo de entrar no doutorado, e eu vou ter medo de não conseguir passar pro doutorado. E aí quando eu estiver no doutorado, e assim consequentemente, eu vou sempre ter medo. E é uma coisa que eu comecei a perceber o quanto a gente precisa se acostumar com a ideia de que a gente vai ter medo do que é novo. E principalmente se você quer mudar de vida, se você quer evoluir, sair do lugar onde você está agora, você precisa saber que o medo é um ingrediente que vai estar atrelado a isso. E você não consegue sair do lugar onde você está sem sentir medo. E principalmente depois de um ano na universidade, eu percebi o quanto o medo é uma coisa que me acompanhou durante todos os períodos. E vai me acompanhar até o final da minha graduação. E vai me acompanhar depois da graduação. E vai acompanhar toda a sua trajetória também. Porque uma nova tempestade, ao mesmo tempo de que ela pode fortalecer, ela pode destruir. E esse é o maior medo que a gente tem. E eu paro muito pra pensar sobre essa fase que eu tô agora. E sobre como, em comparação a eu de um ano atrás,
que tava começando, que era calouro da universidade, que tinha o cabelo bem curtinho, que, tipo, tinha cheio, que tava com muitos sonhos e não conseguia simplesmente calar a boca numa aula no primeiro período, porque eu queria que todas as minhas respostas, todas as minhas perguntas fossem respondidas, eu queria responder o mundo, eu queria mudar o mundo inteiro, e eu sinto que eu tenho essa necessidade de querer mudar, pelo menos um pouco, as realidades que eu passar. Então, é uma coisa muito louca pensar o quanto, principalmente se você tá começando agora, se você está entrando na universidade agora, se você fez o Enem pela primeira vez ou pela segunda vez, ou está tentando entrar na universidade, ou está fazendo um concurso público, tanto faz o que você está fazendo agora. Mas se você estiver fazendo alguma coisa, você vai ter medo. Eu acho que eu percebi até cedo, eu percebi isso no primeiro período, no segundo eu já sabia, terceiro eu já tô, tipo, entendendo muito bem esse medo. E eu quero entender cada vez mais o quanto esse medo, ele é uma coisa que vai existir e o quanto eu preciso me acostumar com esse medo. E muito pelo contrário, eu acho que, tipo, a gente precisa começar a enxergar o medo como um combustível. E o medo, ele não pode nos paralisar. Eu penso muito nisso. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, tipo, a diferença é a dose pra qualquer coisa que você vai fazer. Se você dosar, pode ser um veneno ou um remédio. Então, o medo é exatamente isso. Ele pode ser um veneno, ele pode ser, tipo, uma coisa que vai te paralisar por completo e você não vai conseguir sair do lugar, ou ele pode ser um remédio, ele vai poder te tirar da realidade que você tá agora. E se você vem de uma realidade pobre, se você vem de uma realidade precarizada, como assim que como eu, por exemplo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Você sabe muito bem qual tipo de medo eu estou falando. Então acho que esse vídeo é mais sobre como a gente precisa lidar com o medo. E como a gente precisa entender que esse medo é necessário da mesma maneira que ele pode ser desnecessário. E a gente precisa, com o tempo, isso não é uma coisa que existe uma fórmula mágica, você simplesmente vai saber daqui pra amanhã. Não, você não sabe. É tipo a Lana falando em Margaret. You don't know. You don't know. You just don't know. Então, o que eu diria pra você que tá começando agora na universidade, ou você que fez o Enem e que tá tentando entrar na universidade, ou tá tentando entrar num curso que você gosta, ou tá tentando fazer qualquer coisa, é que você se acostume com a ideia de medo e não deixe com que esse medo te paralise de maneira alguma. Porque se você deixar com que o medo de verdade te paralise, isso vai acabar te sabotando de diversas maneiras. E eu penso em todas as situações que eu já passei na minha vida e tudo que eu já passei pra chegar até onde eu estou agora, onde eu posso chegar futuramente, e eu vejo que, tipo, em várias situações eu estive com tanto medo, eu pensei em milhares de alternativas que iriam me proibir e me impedir de estar onde eu estou agora, de estar vivendo literalmente o que eu tô vivendo agora, se é que você me entende. Então eu acho que, tipo, o medo, ele é uma coisa que a gente precisa saber como lidar e ao mesmo tempo precisa saber como dosar. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é pesado tentar, eu sei o quanto é difícil estar tentando fazer o Enem ou estar entrando na universidade agora e tendo que lidar com a mudança e o medo que persegue e rondeia tudo isso, porque eu também já estive nesse exato lugar onde você está agora, provavelmente. Tipo, provavelmente eu estive nesse lugar. Eu estive na situação de, tipo, ter medo de não conseguir finalizar o ensino médio, ter medo de não conseguir ir pro ensino médio. E hoje em dia, quando eu penso, tipo, um medo que eu tinha, tipo, eu tava com medo de entrar no Eleanor. Qualquer pessoa entra no Eleanor. E aí eu paro e penso e digo: calma, você teve medo e você passou por esse medo e você superou esse trauma e você passou por essa fase. E você vai passar por essa fase também e por várias fases que virão. Porque o medo, ele vai existir, mas ele não vai te paralisar. E não deixe que o medo paralise vocês. Porque uma das coisas mais tristes é quando acontece uma situação em que você deixa com que o medo te paralise. E aí você perde uma oportunidade, você perde algo que poderia te ajudar muito, porque você teve medo de só seguir em frente. E é isso, gente. É isso que eu queria dizer pra vocês e terminar esse vídeo falando. Não deixe com que o medo paralise vocês. Não deixe com que as coisas simplesmente te impeçam de chegar onde você quer chegar. Porque você consegue. Eu paro pra pensar sobre todas as alternativas e coisas que eu poderia estar fazendo agora e tudo que eu poderia ser agora, e eu não sou. E eu sou completamente diferente do que eu pensava quando eu tinha 15, 16, 17 anos. E eu olho, eu penso, meu Deus, as coisas que você pensou que jamais faria. Você jamais pensou que pisaria na universidade pública. Com 15 anos eu nem sabia que existia universidade pública. Eu não tinha nem ideia de universidade na minha mente. Pra você ter uma ideia de quantas coisas mudam de um tempo. E quanto o medo, ele não pode te impedir de viver essas coisas. Então não deixe com que o medo impeça vocês de viver. Enfim, esse foi o Kanek Conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui embaixo. Eu adoro quando tem comentário.
E é isso, basicamente. Também me seguir nas redes sociais que vão estar aparecendo tudo aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.